E o Senhor nos deu a graça de poder servi-las e em partir e olhar nos olhos. Eu acho que essa é a maior recompensa do ministério. Não é o que você vai fazer num lugar apenas, mas é ter a oportunidade de sentir a dor do outro. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu não me contive, cabelinho, né? Eu não me contive porque eu lembrei de todas as promessas que o Senhor já havia me feito. Uma das, eu estava num processo muito terrível e Deus usou o pastor Adelso para mim alguns anos atrás, muitos anos. E ele dizia assim para mim: olha, mulher, tu vai sentar na mesa com os príncipes. Tu vai estar perto de pessoas que você não imagina. Gente, quando Deus fala essas coisas para você, você imagina. Mas você não imagina tanto. Eu não falo isso para minha glória. Passou um filme aqui na minha cabeça. Porque a forma que eu fui parar em Orlândia, na Catedral do Avivamento, foi a forma mais improvável. Uma igreja de muita referência, a qual o líder é o pastor Marcos Feliciano. E quando Deus fala sobre alguém para alguém, alguém precisa ter muita convicção de alguém que você não conhece. E a pastora que me fez o convite, ela não me conhecia. Quando perguntaram para ela: pastora, mas quem é essa pastora? Você conhece? Ela disse: eu não conheço, mas o Senhor conhece. E ele disse que tem que ser ela. E o esposo dela, ele sofre de uma doença degenerativa, ele estava no hospital muito mal. E ela recebeu um vídeo. E quando ela recebeu aquele vídeo, ela foi impactada, foi um vídeo meu. Logo depois, ela recebeu o mesmo vídeo de outra pessoa. E ali ela entendeu que era o sinal para me convidar. E alguém falou para ela: mas você não conhece, vai trazê-la, tudo bem. Mas o evento não vai dar ninguém, porque ela não é conhecida. E aí a pastora, falou para essa pessoa: mas não é sobre isso. É sobre o que Deus tem que fazer aqui. E nós estivemos ali, e para a glória de Deus, a igreja estava cheia. Deus operou não só com presença de pessoas, mas com presença da sua presença. Eu não consigo mensurar a quantidade de testemunhos que eu ouvi, que eu vi escrito. E uma coisa o Senhor falou para mim: eu passei muitas dores aqui nessa geografia. Aqui foram dias muito escusos, dias que nasceram palavras na mais profundidade da minha dor. Perseguições, dores, injustiça, inverdade, inveja, ódio. E o Senhor falou comigo quando eu cheguei aqui. Ele disse: Michele, o lugar que tentou te enterrar, não a minha igreja, o lugar, as pessoas, serviu para que você pudesse ser arremessada. Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Vila Maria Helena está sendo conhecida. Belfor Roxo, Baixada Fluminense está sendo conhecida pela missionária Shirley. E eu quero te dizer: não tente entender o processo da sua dor. O processo da dor não é para ser entendido.
Você só precisa entender o propósito e subir numa plataforma de um dos pregadores que eu mais admiro, poder olhar para sua esposa e ela dizer: pastora, como eu te amo. Parece que tem anos que a gente se conhece. Eu não estou falando disso para mim agora. Estou falando para você, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Eu não sei o que foi que Deus falou com você. E sobre isso, eu nunca o pedi. Eu nunca o pedi. Eu nunca disse: Deus, me leva ali. Porque Deus não precisa de quem se aliste. Quem Ele quer enviar, Ele alista. E deixamos ali naquela geografia, obra de restauração, uma cidade muito rica, mas muito triste, conhecida como uma cidade de alto índice de suicídio. E o Senhor nos levou ali durante esses dias para profetizar que ainda existe vida, que existe força. E cada mulher que olhava nos meus olhos dizia assim: pastora, eu estou saindo daqui forte. Pastora, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu estou me sentindo tão renovada. E eu disse: Deus, obrigado. Porque às vezes o ambiente que você está, as pessoas não valorizam o que você carrega. Mas às vezes horas na vida de alguém não muda só um dia, muda a história. E eu louvo a Deus. Eu quero agradecer as minhas mulheres aqui que intercederam incessantemente. Os homens que entraram. Irmão, se o Senhor não fizer, quem faz? Eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não carrego nada, se não for a graça e as orações da igreja. E o que construímos ali eu não construí sozinho, foi um trabalho em equipe. E eu quero honrar vocês e agradecer a vocês por esse empenho, pela responsabilidade de parar o que estava fazendo e interceder nas vigílias. E eu louvo a Deus, porque eu sei que a minha missão ali foi cumprida, para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Deus colocou uma palavra simples, você já ouviu muito falar sobre esse texto, mas hoje eu quero falar sobre esse texto numa vertente diferente. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6. Eu creio que eu vou ser breve. Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 13, está escrito assim: logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas, que se tornou traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão, vinda de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiró e de Sidom. E pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças.
E aqueles que eram atormentadas por espíritos impuros foram curados. E cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Agora você pule comigo para o Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos seus convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus respondeu: deixa em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Pula comigo. Para João capítulo 13. Jesus revela o seu traidor a partir do verso 18. Você percorre, vem comigo para o verso 21. Após haver dito essas palavras, perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. E os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Eu vou repetir. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhes disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente e era noite. E o final da história a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que é interessante aqui? Eu mostrei para você um início, um meio e um fim. Jesus, ele demonstra todo o percurso que ele havia traçado, e a palavra nos mostra que ele escolhe 12 homens da quantidade de homens que estavam ali ao lado dele. E
ele elege esses homens para caminhar com ele e ser próximo. E a história vai dizer, os historiadores vão dizer que possivelmente Judas, ou Iscariote, foi um dos discípulos mais primários. Foi um dos discípulos que possivelmente, dentre a escolha de todos, possa ter sido um dos primeiros. Por esse motivo, Judas, ele recebe esse encargo. Vamos dizer que ele recebera o encargo de tesoureiro. Está comigo? E Judas, ele foi caminhando com Jesus, ele foi vendo toda a trajetória de Jesus, ele foi testemunha dos feitos de Jesus. Ele presenciou milagres, ele via Jesus operando, mas eu sei que você sempre ouviu falar desse texto, se referindo a o Judas como aquele que trai um indivíduo, que é o próprio Cristo. Mas hoje eu quero abrir uma vertente diferente para você olhar desde uma outra perspectiva. Porque muitos de nós podemos estar repousando Judas ainda na nossa vida. Porque o espírito de Judas, ele não é um espírito, ou não foi uma manifestação que aconteceu apenas quando ele vende Jesus por 30 moedas. Não. O problema de Judas é a síndrome do que eu percebo e do que eu escuto por onde eu passo e do que eu presencio no ambiente a qual eu convivo, de crentes, de pessoas que já ouviram falar de Jesus, que conheceram Jesus no início da sua jornada, que andam com Jesus, que caminham com Jesus, que frequentam a igreja de Cristo, que ouve a palavra de Cristo, mas que não extrai das características de Cristo para a sua vida. Caminha do lado, mas não caminha com. Caminha do lado, mas não deixa Jesus caminhar dentro da sua vida. Presta bem atenção. Judas caminhava ao lado. Judas era responsável por guardar pertences financeiros. Judas presenciava todo o fluxo de movimentação de dinheiro. E o dinheiro é um dos grandes problemas de pessoas que carregam o espírito de Judas. Porque elas não sabem lidar com a questão de ver o outro ter o que ela não acha justo que o outro tenha e a mesma não possui. E é terrível, porque quando eu olho para isso aqui, é óbvio que a palavra vai dizer que foi necessário, convinha que realmente Judas o traísse, para que as escrituras se cumprissem. Mas eu me pergunto, será que se Judas, quando ele foi eleito, quando ele foi separado, que começou a caminhar com Jesus, será que se ele tivesse entendido o propósito de vida de Jesus e tivesse se deixado ser tocado e afetado pelo dono da vida, será que algo não teria acontecido em sua trajetória? E aí eu vejo em um cenário um homem que é eleito, que é chamado, que é separado, que é retirado, como todos os outros. Todos os outros que tinham imperfeições, todos os outros que tinham problema. Pedro é um dos que vive problemas sérios de caráter, de comportamento. Pedro é alguém difícil de lidar, difícil de conviver. Mas todos esses foram deixando seus corações disponíveis para que Jesus pudesse moldar. E aonde está hoje o problema? E aonde está hoje talvez a libertação que deveríamos promover na igreja como cristãos? Ao invés de procurarmos espíritos malignos, deveríamos procurar o espírito de Judas. E deveríamos dizer: Senhor,
Não é porque eu sou o Judas que vou trair alguém que está do meu lado, não. Mas será que eu sou o Judas Iscariotes, que caminho contigo e caminho te traindo? Porque hoje eu não vou falar de quem me trai. Porque hoje eu não vou falar de quem trai o apóstolo. De que hoje eu não vou falar de alguém que te traiu. Não. Eu hoje quero falar de alguém que vive todos os dias traindo Jesus. Que vive todos os dias convivendo com Jesus. Que vive todos os dias vendo Jesus o escolher diariamente. Mas que todos os dias caminha com Jesus de posse do que ele carrega, de posse do que ele tem. Entenda, Judas Iscariotes era alguém muito próximo. Ninguém que não é próximo carrega malote financeiro. Você não vai confiar a sua bolsa financeira de dinheiro para alguém que você não conhece. Jesus conhecia Judas, mas Judas nunca quis conhecer a essência transformadora de Jesus. E o Espírito do Senhor, debaixo de muito temor, falou comigo nessa tarde: Michele, o problema da igreja nesse tempo é que, de fato, precisa se romper a aliança com o espírito de Judas, com o espírito que tem prazer em me trair, com o espírito que sabe que eu os escolhi e continua escolhendo me trair. Trair os meus princípios, trair a minha palavra, trair os meus valores. Trair-me, Michele. Me vendem por qualquer moeda. Judas me vendeu por 30 moedas. Mas tem gente que não me vende por moeda, me vende por coisas muito menores. Me vende por um desânimo, me vende por uma incredulidade, me vende por uma frieza, me vende por uma fragilidade que não abre o coração para entender que o que não matou o fará mais forte. Me vende por uma calúnia, me vende por uma difamação, me vende por um espírito de fofoca, me vende por uma malignidade. E aí esses ao qual eu os escolhi para serem parte do grande avivamento que eu tenho para o Brasil e as nações, como se os crentes vivem amargurados pelo espírito de Judas. O espírito de Judas traz amargura. O espírito de Judas não deixa o regozijo e a alegria de caminhar ao lado de Jesus te tomar. Quantos estão caminhando com Jesus como se Jesus fosse alguém mortal? Ei, não traga Jesus para o seu mundo. Sabe qual foi o problema de Judas? Olhar Jesus como alguém que estava na sua mesma esfera. Judas começou a olhar a Jesus como um homem comum. E isso não é diferente hoje na igreja, porque muitas pessoas olham para Jesus como se Jesus fosse alguém comum, como se a obra redentora da cruz não proporcionasse uma garantia de vida eterna. Ei, meus irmãos, nessa noite eu não vim aqui pregar uma palavra para os aterrorizarem, mas eu vim aqui dizer para essa igreja: é tempo da igreja despertar, porque em breve o Senhor irá chamar a sua igreja. Em breve o Senhor virá buscar a sua noiva. Os sinais estão à porta. Nós estamos vendo os ataques acontecendo na nação
nação de Israel. Nós estamos vendo os pais contra os filhos contra os pais. Nós estamos vendo o que está acontecendo no clima. Hoje muito frio, amanhã muito calor, hoje muito vento, amanhã... E nós tentamos buscar respostas e não existirão respostas. Por quê? Porque as escrituras precisam se cumprir. E eu vim aqui te chamar hoje nessa palavra a declarar guerra contra o espírito de Judas. Pastora, profeta, mas você está me ofendendo. Não, eu não estou te ofendendo, porque essa palavra, quando ela passa, chega em vocês, ela já passou em mim. E quando ela passa em mim, ela recai com muito temor, porque eu olho para dentro de mim e olho para Jesus e digo: Senhor, será que eu não estou trocando o sangue vertido na cruz por causa de um momento? Por causa de um pensamento? Porque eu não consigo liberar perdão e espírito. Tem gente que não tem problema com espíritos malignos. O teu problema é com o espírito de Judas. Amargurado, não consegue perdoar. Jesus olha da cruz e diz: quem é você para não perdoar aquele que te ofendeu? Se todos os dias eu perdoo as suas atitudes, se todos os dias eu te perdoo quando você me nega, se todos os dias eu te perdoo quando você retira o meu espírito de perto de você, se todos os dias eu olho para você com graça e te dou livramentos no dia em que você ao menos me dê um bom dia, quem é você que consegue olhar para a cruz como se a cruz fosse um pedaço de madeira? Ative o seu espírito hoje, porque o teu problema não foi com alguém que não fez, porque o teu problema não foi com alguém que te magoou. O teu problema é que você foi escolhido, mas nunca escolheu Jesus. O teu problema foi que um dia o Senhor te escolheu. Ele disse: eu te quero na minha obra, no meu reino. Eu te escolho cheio de imperfeições. Eu te escolho do jeito que você está. E Jesus escolhe o indivíduo, o capacita, o enche de dons. E por causa de processos, as pessoas decidem não querer estar com Jesus. Meus irmãos, e a palavra universal é uma única: eu não consigo ser tocado, eu não consigo sentir o meu coração queimar. Não consegue sentir o seu coração queimar, porque precisa que o Espírito do Senhor te envolva, te preencha, ao ponto de não haver mais espaço para que a voz da sua vontade não predomine sobre a sua vida. Quem é o espírito de Judas, pastora? É o espírito que predomina diante da tua vontade, quando a tua vontade é absoluta sobre a sua vida, quando a tua vontade é a histeria de querer viver uma vida vazia sem a presença dele, querer estar com Jesus, mas precisando dele nos dias de angústia, querer estar com Jesus, mas querer que ele entre na tua rua como um carro do SAMU. Tem gente que só quer Jesus para que o dia da aflição ele possa discar para o SAMU do céu e dizer: me ajuda que eu estou morrendo. Mas nos dias em que você deveria se juntar com Maria, que derramou o perfume, que enxugou com seus cabelos, isso causa um escândalo. É um escândalo. Jesus tem que estar na sua casa todo dia, mas você não pode estar 3 dias na casa dele. Espírito de Judas, o espírito de Judas. O espírito de Judas. Ele não vai mais.
Quem foi Judas na minha visão? Judas foi o não transpassável. Judas foi o não penetrável. Judas estava com aquele que era a vida, mas a vida nunca pôde entrar nele. Judas estava com a fonte de água viva, mas seu ventre era cheio de águas mortas, porque Judas não queria a fonte. Judas não queria beber da fonte. Judas preferia beber água da talha, mas não queria ir na fonte. Tem muita gente que está morrendo de sede porque decidiu beber água no copinho, quando na verdade deveria estar mergulhando na fonte. Eu vim aqui te chamar por essa palavra. Rompa hoje com toda a conexão com esse espírito. Não fique procurando quem é o traidor do teu lado. Procure quem é o traidor dentro de você. Não procure se ele está na direita, se ele está na esquerda, se ele está atrás, se ele está na frente. Procure em você e diga a Deus: se tem parte dos cariotes em mim, hoje nesse culto, hoje por essa palavra, eu decido, profeta. Eu tomo a decisão. Meu Deus. Espírito de Judas, chegue em casa, olhe no espelho e olhe nos seus olhos. Eu não quero que ninguém olhe para você, eu quero que você se olhe. Eu quero que você se olhe no espelho. Eu quero que você veja as suas retinas. Eu quero que você olhe e se avalie. Eu não quero que você procure quem foi que falou de você. Isso é muito banal. Isso é muito pouco. Isso não é nada. Não é sobre isso. Não é sobre quem fez algo. É sobre o que você fez com quem te deu a vida eterna. Judas, o que andou do lado, mas não absorveu nada. Judas, o que ouviu tudo, mas o seu coração já estava cheio. Entenda isso aqui. Qual foi o problema de Judas? Judas estava andando com o verbo. O verbo estava na terra. O verbo encarnado. O verbo tomou forma. E o verbo teve pernas. Caminhou do lado dele. Só que o problema é que o verbo, a palavra, ela só entra em ambientes que ela pode construir. Pega essa chave, a palavra, ela só entra em ambiente que ela pode dar. Quanto mais sem forma, quanto mais vazio, mais a palavra constrói. Tá comigo? É por isso que quando eu era pobre, pecadora, que eu não tinha nada, que eu não tinha forma, que eu não tinha nome, que eu não tinha cura, que eu não tinha libertação, eu era uma pecadora. A palavra foi construindo verdade. A palavra foi construindo libertação. A palavra foi construindo cura. Cura na minha alma, cura na minha mente. A palavra foi construindo no meu interior. A palavra foi construindo no lugar do abuso. A palavra foi construindo no lugar da orfandade. A palavra construiu no coração que era duro, que não conseguia perdoar. A palavra construiu. Então, profeta, qual é o problema de Judas? O problema de Judas é que todas as vezes que a palavra entrava para construir, ele já estava cheio. Ele já estava cheio das suas convicções. Ele já estava cheio das suas reais propostas. E ele não tinha como a palavra entrar. Meus irmãos,
Eu vou chegando para o final já. O que me chamou a atenção nisso tudo que eu falei para vocês foi que quando você olha para o capítulo 13 que você leu comigo, olha o que acontece aqui. Considerando, olha, os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Porque preste atenção, o Judas, o Iscariote, ele está no meio de todos, mas dificilmente você sabe quem ele é. Judas tinha traços, eles viam o comportamento, mas eles procuraram. Peraí, quem é? É como numa reunião dessa, ficássemos procurando quem é. Me diga, ele te disse? Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. E Simão Pedro fez alguns sinais. Pedro era aquele, né, espalhafatoso, que você está falando assim. E ele está, né, pastora Magali? Não entendendo. Pedro era assim. Ele não conseguia. Estava em um ambiente. Ele não conseguia. Ele era expressivo. E ele começou a gesticular ali. Se fosse hoje, né? E aí, o texto diz que então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu Judas Iscariote, o filho de Simão. E para mim, esse versículo aqui, ó, ele fez assim, ó. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Eu vou ler de novo para você ficar assustado, igual eu fiquei quando eu li. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer? Faze-o logo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um Judas operando dentro das suas próprias vontades, das suas próprias ações. Não tinha Satanás, era o caráter. O espírito de Judas, ele não está ligado apenas a quem você manda sair de você, porque senão você vai ter que sair de você. Quando Satanás entra nele, é a hora que ele corre e dá cabo na sua vida. Profeta, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o mundo espiritual não tem responsabilidade por quem você é. Se você não decide aprender de quem é a fonte. Até então, não tinha Satanás. Até então, acabou o seu argumento de dizer: eu não consigo. É algo mais forte. Não, você consegue. Você não vai conseguir o dia que a sua decisão ela não puder mais ser alterada. Porque o dia que a sua decisão não puder mais, Satanás vai entrar. E é por isso que quando olhamos e vemos cenários que estavam ruins e de repente ficam 10 vezes pior, aí então, pastora Bárbara, Satanás entrou. Até então, não tem nada a ver com Satanás. Se está devastada a sua vida, se está devastado o ambiente que você está, eu vim aqui tristemente te dar essa notícia. Não tem a ver com Satanás,
tem a ver com você, tem a ver com a sua autorresponsabilidade de ter a palavra que é viva, de ter a palavra que é a fonte, de ter a palavra que cura, de ter a palavra que ensina e decidir ter a palavra e viver com a Bíblia todos os dias fechada, fechada, fechada. Se a palavra está fechada, sua vida está devastada. Eu vou repetir: ame a palavra. Os crentes que estão raquíticos e que vivem de tropeço em tropeço, de maldade em maldade, se tem a essência da ruindade, é porque ainda não comeu a palavra. Coma a palavra, coma a palavra, coma a palavra. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase do Espírito que eu fiquei assustada. Ele bradou na minha pia, no meu ambiente de guerra, e falou comigo: Michele, não leia a minha palavra somente para pregar. Leia a minha palavra para você viver. Porque tem gente que lê a palavra em busca de ouvir qual vai ser a caixinha de promessa do dia. Leia a palavra até que ela venha te dissolver. Leia a palavra até que ela te dissolva, até que você olhe para o espelho e diga: meu Deus, o que está sobrando aqui? Nada. Por que, profeta, eu sou tão ruim? Não. É porque quando você lê a palavra, ela vai esmagando, ela vai arrancando tudo que tem de você, dentro de você, que não era para estar mais desde o início que Ele te escolheu. Escute, veja como você era quando Ele te escolheu, e veja se ainda existem traços de comportamento da mesma pessoa de alguns anos atrás. Se não evoluiu nada, isso significa que você conheceu um homem, você não conheceu Jesus. Você conheceu uma religião, você não conheceu a fonte da vida. Eu não vim aqui, meus irmãos, pregar uma palavra opressora, mas eu vim aqui pregar uma palavra de consciência, porque estamos há poucos dias. Eu entro na igreja com expectativa de ver uma igreja não perfeita, porque gente ruim tem em todo lugar, inclusive na igreja. E eu costumo dizer o seguinte: se você avalia todo mundo que está aqui muito ruim e você está aqui dentro, isso significa que você é farinha do mesmo saco. Porque se você fosse bom, você não estaria aqui. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, porém pessoas que decidiram que elas são imperfeitas, mas que elas estão caminhando em busca de se aperfeiçoar através da palavra de Deus. Então aqui na Sena, na Batista, na Presbiteriana, na Wesleyana, na Assembleia, não sei, na denominação qualquer que você queira, todas elas terão pessoas difíceis. E se você for para lá, você vai ser uma pessoa que pode estragar aquele ambiente. Porque pessoas difíceis enxergam pessoas difíceis em todo lugar. Pessoas curadas não entram na igreja procurando pessoas difíceis. Pessoas curadas entram na igreja procurando aonde eu posso quebrar o vaso para lavar os pés dos santos. Aonde estão aqueles hoje que estão disponíveis, dispostos a pegar os seus vasos de perfume, os seus frascos de perfumes mais caros e dizer: Senhor, eu não estou aqui procurando ninguém, eu entrei aqui nessa igreja atrás de me encontrar. Porque se um dia eu conheci alguém que me
apresentaram na proposta certa, mas eu entendi na proposta errada. Eu estou disposto a aceitar esse Jesus hoje. Sabe o que deveríamos fazer em culto? Em cultos assim? De tempo em tempo deveríamos abrir uma oportunidade para os crentes. Os crentes que só são crentes, mas ainda não entenderam que para entrar no céu tem que ser nascido de novo. Se tem muito de você ainda hoje, faz aí uma varredura na sua mente e busque quantos anos você tem de convertido. 5, 10, 15, 20, 1 ano, 2 anos? Você é a mesma pessoa? Busque na sua linha do tempo. Você é a mesma pessoa? Fala as mesmas palavras? Avalie as pessoas pela sua ótica? Será que as coisas não mudaram? Ou é a sua visão que está muito ruim? As pessoas evoluíram. Só não evolui quem consegue só enxergar problema onde não existe. Eu vim aqui hoje te dizer, Judas, ele tinha a visão ruim. Porque ao invés dele... Gente, olha só que pessoa inconveniente. Jesus tinha acabado de celebrar a ressurreição do seu melhor amigo. Eles estavam num lugar de conveniência, um jantar, um ambiente de festa. Gente que tem o espírito de Judas quer acabar com a sua celebração. Não quer deixar você celebrar, se afaste. Por quê? Porque se você está em um ambiente que a maioria celebra com você e vem um para roubar a sua alegria, saia de perto. Por quê? Porque é o espírito de Judas Iscariote, que se levantou de onde? Do inferno? Não, se levantou do coração maldoso. Porque tem muita gente que é má, tem muita gente que não tem demônio, tem maldade. Tem muita gente que está carregado de maldade, de perversidade, de ruindade. E sabe qual é o problema? É ver você chorando para ele rir da tua lágrima. Mas eu vim aqui hoje por essa palavra te dizer que hoje, no nome de Jesus, o Senhor vai te dar graça para continuar celebrando a ressurreição da área, do amigo, da vida, do ambiente de que você está curtindo a ressurreição. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está aqui. E você não tem parte quando Satanás entrar na vida do Iscariote. Finalizo assim. Se sem Satanás já era ruim, com Satanás não houve espaço no mundo mais para ele. Por quê? Ele foi morrer. Tem muita gente que não está morrendo fisicamente, mas é apenas um defunto caminhando na terra. Por que você fala isso, profeta? Porque aonde para, cheira mal. Como assim? Pelo que diz, pelo que fala, pelo que avalia. Gente que está vivo transfere a fragrância do aroma da vida. Entra na tua casa e enche o ambiente. Para perto de você quem não tem o espírito de Judas e fala assim: nossa, você tá linda com esse cabelo liso. Quem tem o espírito de Judas fala assim: até ficou bonitinho, mas eu preferia você com o cabelo cacheado. Iscariote, fica calado, Iscariote. Se ela quisesse a sua opinião, ela teria perguntado antes de alisar: ei, qual é a sua opinião? Se tá lisinho, é porque te fez bem. E se te fez bem, me faz bem. Porque quem tem o coração de Maria celebra com a alegria do outro. Quem tem o espírito de Judas é especialista em matar a alegria do outro. Por isso eu quero dizer: não aceite Judas falar: tá gordinha, tá inchada, tá magrinha, tá isso, tá aqui. Acabou! Você vai se levantar nessa igreja. Deixe falar o que quiser falar de você. Se você está bem, tudo bem. Se você está feliz, tudo bem. Não deixe ninguém
arrancar o sorriso do teu rosto. Judas não merece que você mude o seu humor, porque ele não tem humor. Judas não merece que você fique infeliz, porque ele não tem felicidade. Judas não merece falar sobre você se ele não chega no dia da tua dor e no dia da tua guerra. Se Judas chega para jogar só uma pá em cima do dia que você tá mal, para acabar de te enterrar, sai de perto dele. Por quê? Porque Judas não tem direito de entrar no dia da sua dor para acabar de te matar. Não tem direito. Por isso, nessa noite, eu quero profetizar. Se entraram pessoas aqui que estavam rodeadas com essa influência pelo sangue de Jesus, não é no meu nome, não é no meu nome, é no nome daquele que é sobre todo nome, é no nome daquele que é o grande eu sou, é no nome daquele que dissipa os carros cavaleiros, o perseguidor faraó, é no nome daquele que diz: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o todo-poderoso, o alfa, o ômega, aquele que é vivo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Descansa, aquele que te esconde, aquele que te guarda no vale da sombra da morte, aquele que passa, aquele que muda o diagnóstico, aquele que muda o diagnóstico, aquele que é a cura, aquele que é a provisão. É Ele, Ele está aqui para mudar o quadro, Ele está aqui para mudar o cenário, Ele muda o cenário hoje, Ele muda o cenário da tua vida. Você não vai sair daqui procurando quem é o Judas. Você vai sair daqui dizendo hoje, por essa palavra, o Espírito do Senhor me lavou. Você pode se colocar de pé? Por essa palavra, o Espírito do Senhor me limpou.